Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 a 60. Eu sei que os irmãos já ficaram em pé, já sentaram, já cantaram, mas assim, em reverência à palavra de Deus, podemos ficar de pé mais uma vez? Vamos fazer uma leitura responsiva. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler esse versículo, mas a questão do primeiro martírio da igreja começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 8. Eu vou ler um versículo, os irmãos lerão o seguinte: ouvindo eles isto, enfurecia-se o seu coração e rilhava os dentes contra ele. Mas ele mesmo, cheio do Espírito Santo, gritou o nome do céu e disse: a glória de Deus e Jesus, quem estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram a igreja. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam os seus, e rogavam e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Amado Deus, aplique a tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus nós te rogamos. Aceita a nossa adoração e nos ensine em Cristo nosso Senhor. Amém. A conhecida história de Estevão. Estevão, que era um diácono da igreja. E se você perceber, no versículo 6, versículo 8, diz que Estéfano, ou Estefanos, era homem cheio do Espírito de Deus, cheio de graça, de poder. O nome Estefânio é um nome grego. Provavelmente ele era da diáspora, ou ele estava entre os judeus, os prosélitos, pois o nome dele era um nome grego. Mas começa lá no capítulo 6, dizendo que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. No versículo 15, diz que quando olharam para ele, chamaram ele no sinédrio, para perguntar se era verdade as acusações falsas que algumas pessoas haviam inventado para poder processá-lo. No versículo 15 diz que o rosto de Estevão, olhando, parecia o rosto de um anjo. Um homem cheio do Espírito Santo tem uma face angelical. Não estamos falando da beleza física, mas havia algo diferente na vida de Estevão. Brilhava nele a graça do Senhor. E a palavra de Deus diz que, diante da circunstância, no versículo 7 do capítulo 6, a palavra de Deus crescia e a igreja se multiplicava e muitas pessoas obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça, começou a pregar o evangelho e ninguém podia resisti-lo. Então, alguns da sinagoga dos libertinos e sirineus de Cirene, de Alexandria, da Sicília e da Ásia, discutindo com Estevão, não podendo resistir à sua sabedoria, com inveja, subornaram homens
E esses homens diziam que ele estava blasfemando contra Moisés, contra Deus e contra o templo. Então arrebataram ele e levaram no Sinédrio. O Sinédrio era formado pelos líderes da época, os líderes religiosos de Jerusalém. E esse Sinédrio era composto de 70 pessoas, incluindo o chefe principal, o Nasci, um sumo sacerdote e uma outra pessoa de importância, e 69 integrantes estudiosos do Torá, para investigar se era verdade. Então Estevão tinha uma grande oportunidade. Ele poderia ter chamado um amigo para defendê-lo, um paráclito, mas não. Este homem de Deus, cheio do Espírito Santo, com um rosto angelical, ele faz algo extraordinário, que é uma mudança neste livro. Até aqui nós temos os relatos de Pedro. Doravante já começa uma transição para os relatos de Paulo. Também é bom observar e pensar, e talvez fazer uma pergunta. Lucas escrevendo Atos, o que nós sabemos dos escritos de Lucas no capítulo 1, versículo 1, é que ele pesquisou. Lucas era um médico grego e escritor. Ele pesquisou, estava escrevendo para um tal Teófilo, que provavelmente pode até não ser uma pessoa, porque Teófilo quer dizer amigo de Deus. Mas eu fico a pensar que quem contou essa história para o Estevão não esteve lá. Eu penso que quem contou foi Paulo, porque Lucas era amiguíssimo de Paulo e nunca abandonou Paulo. Então, se você olhasse ali nos 70 homens sentados em círculo, e o Estevão coroado com o rosto de anjo, sendo arguido por aquele concílio, você poderia olhar e pensar: realmente há uma ação religiosa humana muito forte. Tinha um outro chamado Saulo, que é mesmo que Saul, que é o nosso Paulo, depois na viagem a Roma passa a ser chamado Paulo. O Saulo era um privilegiado, foi um privilegiado aluno do doutor Gamaliel, estudioso entre os fariseus, fariseu de fariseu, decorou o Pentateuco, sabia muito, religioso profundo, provavelmente de classe média, porque estudar o pé de Gamaliel era caro. Ele estava lá, mas não fazia parte do Sinédrio, mas foi testemunha de segurar a roupa dos assassinos que mataram Estevão. Estevão é chamado para fazer uma defesa, e ele poderia chegar e dizer: senhores, foi engano, não é nada disto, eu nego e vou para casa. E ele teria uma vida normal. Não sabemos se era casado ou solteiro Estevão, se deixou viúva ou uma irmã orando por ele, mas ele estava disposto a pregar para o Sinédrio. Eu não sei se você consegue imaginar isto. Seria mais ou menos hoje o ápice religioso. Imagine alguém indo a Roma pregar para o Concílio do Vaticano. Era mais ou menos isto. Ou para o Supremo Concílio. Era mais ou menos uma ideia muito desafiadora. O que nós podemos observar em Estevão? Era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Ou significa que ele tinha caráter. E isto é importante.
E o que ele fez? Ele enfrentou a mentira, a fúria, por amor à palavra de Deus, sem medo nenhum, de forma corajosa. E cheio do poder de Deus, fazia prodígios, sinais entre os povos. Havia uma inveja, havia um sentimento doentio que assolava as pessoas e perseguia quem não concordava. Então Estevão, mesmo com o rosto de anjo, para aqueles que estavam sendo confrontados pela palavra e não concordava com o sistema, era apenas um rebelde. E rebelde tem que ser aniquilado. O que Estevão vai fazer diante disto? Alguém faz uma pergunta: é assim mesmo? Capítulo 7, versículo 1. O sumo sacerdote perguntou: é isto assim? Então agora Estevão tem a oportunidade, e ele não faz uma defesa, ele faz uma pregação. E nesta pregação ele começa a dizer da história de Israel, dos primórdios da lei. Ele fala de Abraão, ele fala da aliança, ele fala da circuncisão, ele fala de Isaac, ele fala de José, ele vai falar do Egito, e tudo que ele fala, ele aponta a Cristo, porque isso é importante. Você não pode ler uma história, por exemplo, vamos estudar Jonas, aí você fica admirado com Jonas, mas Jonas aponta para Jesus. Você pode estudar a história do apóstolo Paulo e você pode ficar admirado com o apóstolo Paulo, mas o próprio Paulo diz para apontar para Cristo. Tudo que você observar tem que olhar para Jesus. Jesus está em toda a Escritura, desde o primeiro versículo de Gênesis. Desde a manifestação da glória de Deus, do que Deus fala, e Ele é o verbo encarnado, Ele é a palavra. Tudo que foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se podia fazer. Então quando nós olhamos a Bíblia, sempre ela vai falar do Senhor Jesus. E Ele vai fazer um sermão profundo, que vai todo o capítulo 7, até o final do capítulo 7. E ele vai colocando como a revelação de Deus foi dada, e os que os profetas falaram e profetizaram, e ele vai apontando para Jesus, até chegar no ponto em que o ódio daqueles homens estava muito claro. Estavam odiando Estevão, porque Estevão vai dizendo e vai falando de Davi, de Salomão. O que Deus fez é Deus que faz, e diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. O que isso significa? Era impressionante o templo de Herodes, a estrutura era maravilhosa, e as pessoas ficavam encantadas. E Estevão diz que Deus não habita em construção de tijolos, de pedras, de mármore, ouro, madeira. Esse ponto é importante, porque também nós, muitas vezes, damos mais preferência às coisas materiais do que às espirituais. Estou falando na igreja. Nós temos às vezes uma ideia que a estrutura é mais importante do que as pessoas, e não é. A estrutura é importante, graças a Deus. O Paulo até falou que houve uma falha ali, mas nós não percebemos falha nenhuma. Foi uma benção, louvor, graças a Deus. Os instrumentos bem tocados, tudo aqui é feito com muito carinho, tudo é feito com amor. O Eli mandou fazer essas mesas novas. Os irmãos estão lá atrás trabalhando, tanto na filmagem, como no som,
nas anotações. Lá está a Camila. Quem quiser minha visita, procure ela. Quem quiser tornar membro dessa igreja, procure a Camila. A partir de agora nós já vamos ter pessoa aqui o dia todo, toda semana, para atender os irmãos que precisarem. Tudo é feito com amor. E é importante, o local é confortável, é agradável. Nós trabalhamos e esses irmãos oram durante a semana por quem virá no culto, para que você seja bem recebido. E depois do culto tem um cafezinho preparado com muito amor, para a gente se abraçar, conversar, conhecer. Tudo isso é importante. Mas o mais importante não são os equipamentos, a estrutura, o som, a parede, o ar-condicionado. O mais importante são as pessoas. E o mais importante é que essas pessoas estão aqui é para adorar a Deus. Ninguém veio aqui para se aparecer, ninguém veio aqui porque não tinha nada para fazer, ninguém veio aqui para depois colocar no Instagram e ganhar curtida, ninguém veio aqui para que alguém siga. Nós viemos aqui porque nós seguimos Jesus. O importante são pessoas. Estevão está falando isso para aqueles que estavam tão impressionados com a estrutura e com a religião da época. Pastor José João, há poucos dias, disse: ame pessoas e use estruturas. Isso é importante, mas isso para eles era complicado, porque a estrutura era muito importante. As estruturas são importantes desde que elas sejam facilitadoras, mas se elas forem complexas e dificultar para as pessoas, elas perdem o seu objetivo. Isso deixou eles muito chateados, porque muitas pessoas pensam que igreja é esta construção. E alguns até acham que tem um lugar mais sagrado, né? Aqui é mais sagrado do que ali. Lá atrás, claro que lá não é sagrado, porque os irmãos que trabalham às vezes conversam. E aquela parte ali do lanche, então, é menos sagrada ainda. E se sair lá fora é o mundo. Não existe isto. Ronaldo Lidori me contou que quando ele era jovem, ele tocava bateria. Mas naquela época, a bateria era quase uma profanação. Então deixaram tocar bateria, desde que a bateria não fosse colocada no local onde pregava. Mas ele batendo a bateria foi andando e ficou lá perto, e o diácono correu lá para separar, que ali era mais sagrado. Meus irmãos, o sagrado não está aqui por causa de ser uma plataforma mais elevada. Se o sagrado não estiver no teu coração, você é profano. O sagrado é na alma. Somos templos a Deus. O culto não termina daqui a pouco. Este é o culto público, mas a sua vida é um culto a Deus. E na segunda-feira que o culto é forte, quando você precisa levantar para trabalhar, pagar boleto, pegar o trânsito, é um culto abençoado. E alguns, graças a Deus, começam às 7 horas da manhã lá na live, né? Amanhã vai ter uma mudança aí, a Ed vai estar lá nos abençoando. Outra coisa que ele falou que deixou eles apavorados, versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Circuncisão, vocês sabem, era uma pequena cirurgia no menino, para que ele tivesse uma marca de Deus. Então ele tinha uma cicatriz. E o que ele está dizendo é o seguinte: vocês são incircuncisos de coração. Foi decepado uma parte do coração e dos ouvidos. Vocês não são judeus simplesmente porque nasceram em Israel. Vocês mataram aquele que anunciou a vinda, o justo. Vocês tornaram traidores, assassinos. Vocês que receberam a lei por mistério de anjos, não guardaste. Neste momento, eles estão com muita raiva. Porque
os poderes do mundo. Foi lido aqui: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é amar o mundo? No mundo é a concupiscência da vida, a concupiscência dos olhos e a soberba. Essas coisas não estão lá na rua, essas coisas estão aqui dentro. O amor ao mundo é quando eu amo o meu mundo e quero que o meu mundo seja melhor que o mundo dos outros e que eu tenha toda a razão do mundo. Tem muito mais a ver com o ego do que com o sistema, da qual o sistema, por causa das muitas mentiras e narrativas construídas, norteia o pensamento em um sofisma infernal. E assim as pessoas enganadas sob o príncipe da potestade do ar, que atua no filho da desobediência, andam desgovernadas neste mundo, em um mundo que jaz no maligno. Mas estas questões de suma importância precisam ser absorvidas e precisam ser meditadas, porque homens religiosos, por causa do poder, assim como homens políticos, eles gostam de pessoas que sempre concordem. Precisa concordar. Quem tem poder quer aplausos. E se você não concordar, então tem que ser eliminado, porque a falta de poder cria um vácuo e outro pode assumir. Então quem está no poder, pelo poder humano, acaba ferindo as outras pessoas para não perder posição. É o que foi que aconteceu. Eles amaram tanto a religião, e amaram tanto o sinédrio, e amaram tanto o judaísmo, e amaram tanto que eles mataram a vida. Aquilo que eles esperavam, eles assassinaram. E não só tornaram assassinos e traidores, mas culpados da lei, porque receberam a lei por anjos e não guardaram a lei, mas mataram os profetas. É um perigo, meus irmãos. Esses dias nós estávamos conversando, o Francisco, nós fomos no interior levar a cesta básica, e o Francisco estava falando sobre o anticristo, que o anticristo surge na igreja. Senão, não tem nada a ver com Cristo, né? Os falsos profetas surgem na igreja. É um perigo para nós religiosos acharmos que somos superiores aos outros. É um perigo, e sempre parece que alguém é cristão de primeira classe, o outro de segunda e o outro lá embaixo, e nós fazemos julgamento dessas coisas e podemos nos atrapalhar. Vejam bem que esses homens estudiosos se atrapalharam. Em vez de receber Cristo, mataram os profetas, e por isso eles odeiam o Estevão. Odiaram tanto, enfurecidos de coração, rilharam os dentes. Ódio. O medo de perder poder, causado pela inveja e a fraqueza humana, gera ódio. A falta de amor é indiferença. O ódio é a manifestação da falta de amor. Quando não há amor, se manifesta em ódio. Crente não pode odiar. Mesmo aqueles que você acha assim, mas eu tenho razão de odiar aquele, não odeie, crente não odeia. Mas eu fico irado, pode ficar, mas não coloca a sua ira sob o sol. Não alimente isso durante a noite. Mesmo que seja uma peste que você acha que tinha que morrer logo, não se preocupe, porque Deus é justo juiz. Você não tem que odiar ninguém, você tem que amar a todos, tem que perdoar a todos. Não significa que perdoar você tem que andar junto com aqueles que lhe ferem, porque aí deixa ele andar sozinho, porque perdoar é deixar ir em paz. Mas tem que amar. Se um crente não ama, não entendeu o que é ser cristão. E quando nós falamos deste amor, a gente sempre pensa assim, mas isso deve ser para alguém que pensa diferente da gente. Meus irmãos, nós pensamos diferente do outro até dentro de casa. Marido e mulher, pai e filho. Nós pensamos uma coisa, a pessoa pensa outra. Nós achamos que tem razão, o outro acha que a razão é dele.
E aí às vezes o conflito não é só fora, o conflito é dentro. E muitas vezes você tem que parar, respirar, voltar e pensar e orar e recomeçar e pedir perdão. Porque sem perdoar não dá para continuar. Tem que pedir perdão. E pedir perdão não é depois tacar na cara e dizer de novo, criar vergonha não. Pedir perdão é não levar em consideração a maldade do outro, deixar que o outro leve a sua própria maldade. Pronto. Não vai ficar levando o problema dos outros. Enquanto eles ilhavam os dentes, vejam que o versículo 55 diz que há uma ação do Espírito Santo agora. Lá no início disse que para escolher Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Agora nós temos uma ação do Espírito Santo. Diz que Estevão cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele usava pessoas. Você vai ver, por exemplo, Estevão, Gideão cheio do Espírito Santo vai para a guerra. Você vai ver que Sansão cheio do Espírito Santo levanta uma porta de ferro. Mas depois o Espírito Santo não ficava e eles precisavam de uma força de novo. Aqui não. O Espírito Santo está em nós, mas nesse momento Estevão estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, se você observar em Efésios capítulo 5, versículo 18, em contraste do todo o capítulo 5 e também do capítulo 4, é que quem mentia não minta mais, fale a verdade. Aquele que furtava não furte mais, agora trabalhe. É aquele que não fica irado, é aquele que vence aos impropérios da vida e o próprio ego e se entrega plenamente a Deus e imita a Deus, conforme capítulo 5, versículo 1 de Efésios. Um homem cheio do Espírito Santo. Há uma ação do Espírito Santo de Deus na vida de Estevão. E o que é que acontece nessa ação do Espírito Santo? Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Meus irmãos, a glória de Deus. Estevão viu a glória de Deus. Ora, Moisés quis tanto ver a glória de Deus, e para ver a glória de Deus, foi dado a ele uma oportunidade de olhar numa pedra e ver Deus passar rapidamente, e o rosto dele brilhou. Agora nós temos no Novo Testamento um diácono que viu a glória de Deus, mas onde estava a glória de Deus? Se na verdade olhando ali, tinha um sinédrio com raiva, ódio, e um jovem corajoso enfrentando e pregando para eles, e o Saulo com raiva, querendo que matasse logo aquele homem. Mas se você olhasse de cima e conseguisse ver como Deus estava vendo a história bem diferente. Como que Deus provavelmente estava vendo? Deus estava evangelizando o Saulo através da vida do Estevão. A oração e a vida de Estevão impactou a vida de Saulo. Lá na frente, o próprio Saulo vai mencionar isto, da qual ele se achava assassino. Aquilo incomodou tanto ele, alguém disposto a morrer pela verdade, do que negociar a verdade e viver. Aqueles homens que estavam ali para condená-lo, muitos deles ouviram o evangelho depois. E o Estevão viu a glória de Deus, mas onde estava ela? Ninguém viu, só Estevão. Quem contou para Lucas? Provavelmente o Saulo. Só o Saulo era a testemunha que estava nesse local. Então eu imagino um dia o Paulo contando para Lucas o que impactou a vida dele. Um homem cheio do Espírito Santo, que olhando no rosto parecia um anjo. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele parece que a glória de Deus se manifesta na vida dele, e Deus é glorificado pela sua vida, pela sua face, pelas suas palavras, pelo seu coração. Mas ainda a pergunta continua: onde estava a glória de Deus? Ninguém viu, só Estevão que viu. E alguém pode dizer: não, a glória de Deus estava do outro lado do universo. Não, ela estava ali. Deus estava lá. Algumas vezes você acha que está sozinho, principalmente os depressivos.
E quem já passou por isso, como eu já passei, tem hora que você acha que a solidão, ela destrói e tripudia a alma, e parece que Deus não te vê. É por isso que o Salmo 139 diz que se você descer no mais profundo do abismo, lá Deus está. Lembre disto, Deus está, é isso que faz a diferença. O Estevão não olhou num telescópio para ver a glória de Deus. Ele caiu de joelho e viu a glória de Deus, porque a glória de Deus estava lá. Quando alguém pode ver a glória de Deus? Quando alguém for cheio do Espírito Santo. Mas quando alguém é cheio de carnalidade, de materialismo, só vê derrota, só vê dinheiro, só vê problema, só vê desejo de consumo, só vê muitas coisas. Se você quiser ver a glória de Deus, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Busque o que é eterno e não o que é passageiro. Estevão não foi buscar o que para ele era melhor, ele foi buscar o melhor que não podia se perder, porque já tinha ganho. Agora observe ainda que ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita do Deus. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de um homem em pé à destra de Deus. Por que em pé? O nosso catecismo diz que Deus está assentado. E por que estava em pé? Bom, na verdade a palavra assentado não significa literalmente que Deus está sentado e Jesus está sentado. A ideia é que Deus reina, tem um trono, conforme está em Apocalipse capítulo 4. Há um trono, ele governa. Nós não estamos falando de uma posição física, porque Deus é espírito. Estamos falando de uma posição de autoridade. Deus governa. E Jesus ao lado? Jesus ao lado é porque Jesus governa. Bom, mas para que então ver Jesus e Deus? Deus é espírito. E Jesus? Jesus tem carne. Jesus veio em carne. Quando Estevão diz que vê a glória de Deus e Jesus, é porque a glória de Deus se vê em Jesus. Lá nos céus, você vai ver Jesus. Você quer ver a glória de Deus? Você vai ver Jesus. É em Jesus que nós vemos a glória de Deus. Então o que Estevão está vendo é o homem no céu, é aquele que o representa, é aquele que o defende, é o Paráclito que ele não teve na terra, o Paráclito está no céu. Mas por que Jesus estava em pé? É porque se ninguém o defende na terra, os céus o defendem. E se a terra não o quer mais, o céu está aberto. E se ele não recebe o que é justo, o justo espera na glória. O que nós temos aqui é uma apresentação da glória de Deus. E o que acontece quando o crente sai deste mundo? Quando o crente deixa o corpo. Este corpo é da terra, do pó veio, ao pó voltará. Mas o que acontece na hora de deixar o pó? Aqui está escrito: nós veremos Jesus. E olhe que Estevão não estava olhando em uma galáxia distante, ele estava ali. Nós temos a ideia do reino de Deus como algo muito distante, e você vai perceber que alguns pensamentos cristãos não são lógicos. Você já deve ter ouvido: Jesus está voltando, então a viagem deve ser muito longa. A velocidade da luz vai levar ainda muitos anos. Jesus não está voltando, ele vai voltar. E a hora que ele falar que vai voltar é na hora. Não é uma viagem intergaláctica. É que Deus, é que nós não conseguimos enxergar. Mas se nós pudéssemos ver espiritualmente, tem anjos de Deus aqui. O próprio Senhor Jesus se manifesta pelo Espírito Santo. Então nós cremos. Nós não conseguimos enxergar o espiritual, porque os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. Mas então, se os nossos olhos não conseguem enxergar, como que Estevão enxergou? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. Mas até onde ele enxergou? Até onde um humano pode chegar.
porque é muito mais do que o Estevão pôde enxergar. Agora, quem vê os céus, perde o desinteresse pela terra. Se nós tivéssemos uma brecha e pudéssemos olhar a glória dos céus, então não teria mais graça viver nessa terra. Até porque está perdendo a graça de viver nessa terra, sabia? Tem hora que a gente olha e diz, meu Deus, para onde nós estamos indo? Olha a confusão que isso está virando. Mas vamos viver aqui bem, com alegria, porque nós cremos que o reino dos céus está em nós, ele já veio, e ainda virá plenamente naquele dia. E Jesus estava em pé, à destra de Deus, e quando ele fala isto, eles clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra Estevão. É assim, as pessoas não querem ouvir isto, as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, elas querem ouvir o que faz cafuné no ego. As pessoas estão interessadas em uma pregação que não fale do pecado, que não fale do inferno, que não fale do diabo, que não fale do mal, que fale do bem, e do bem, e do bem, e do bem. Assim você vai se dar bem, tudo que você tocar abençoado será. Isso é Midas, isso é macumbaria, não é verdade. Pense comigo, se Jesus estava lá, se Deus estava lá, por que deixou Estevão morrer? Deus não nos impede de passar na aflição, mas não nos deixa passar sozinho. É isso que importa, é que Ele está conosco, no dia da aflição, no dia da angústia, no dia da depressão, no dia da tristeza, Ele está conosco. E era muito melhor ir, claro que era melhor. Enquanto a palavra estava sendo pregada, eles não queriam ouvir, e lançaram fora da cidade, e apedrejaram. Vou lhe dizer mais ou menos como era o apedrejamento. Primeira, era uma pedra grande que jogava no condenado, para ele cair, para depois atirar as pedras. E quem apedrejava tirava a roupa, para não ir para casa respingado de sangue. E quando jogaram a pedra no Estevão, os homens pegaram a roupa e deram para o Saulo segurar. O Saulo era testemunha do assassinato, era cúmplice. E quando estão apedrejando Estevão, ele invoca ao Senhor e diz, Senhor, recebe o meu espírito. Percebe então que é uma separação, que a morte é uma separação do físico com o espiritual, que a morte para o cristão não é um fim. Ele está dizendo, recebe o meu espírito, eu estou indo. Ele não está ficando, o que vai ficar é o corpo, ele está indo. Então a vida não é só esta que você enxerga, pelo contrário, ela é muito mais o que você não enxerga. Só que o que nos mais estressa é o que nós enxergamos. O que mais nos estressa é o que é efêmero. Nós perdemos tempo com coisas que são passageiras, que drenam as nossas energias, que tiram a nossa paz. São coisas corriqueiras, são coisas que nos envolvem, são coisas que tiram a nossa atenção. Eu quero lhe chamar, cristão, a olhar os céus. Jesus vai voltar. Agora, se ele cheio do Espírito Santo viu Jesus e a glória de Deus, um homem cheio de Satanás vai ver o quê? Não sei, mas com certeza não verá a glória de Deus. Então nós temos que pensar para onde nós estamos indo, porque a morte faz parte do curso da vida, mas para o cristão, ele chega diante da morte e diz, ó morte, cadê o seu aguilhão? Cristo ressuscitou, como disse o apóstolo Paulo, ele manga da morte, porque a morte
é afetada pela vida de Jesus, que mata a morte e faz com que o mortal viva eternamente. Somos imortais, já, ainda no corpo desta morte. Mas enquanto esse corpo se corrompe com o tempo, envelhece, como dizia o pastor Júnior, você olha e diz assim, mas você não muda. Fica 10 anos sem olhar para você ver a diferença que dá. Ainda ele dizia para ver a desgraça, é assim que ele falava. A vida passa rápido. Olhe para o eterno. Olhe para aquilo que o teu olho não consegue enxergar. Veja a glória de Deus. Quem vê a glória de Deus não valoriza demais as coisas da vida. E observe ainda que ele, cheio do Espírito Santo, agora ele pode orar: Deus, recebe o meu espírito. Caiu de joelho, a pedrada foi dada e doeu muito e sangrou. Então agora ele clama, é hora de gritar, é hora de espraguejar, é hora de falar um palavrão. Olha o que ele diz: Senhor, não imputes estes pecados. Não impute esses pecados. Só um homem cheio do Espírito Santo pode pedir perdão para os assassinos. Só um homem cheio de Deus pode pedir perdão por aquele que o machuca. Só um homem de Deus, uma mulher de Deus, levando pedradas, pode olhar e dizer: Deus, não considere as pedradas, tenha misericórdia de quem está jogando as pedras. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo não pega uma pedra e taca de volta. Você percebe que ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa extraordinária, do choque elétrico, de alguém que pula e de que alguém que fala línguas e tantas coisas. É muito mais do que isto. Ser cheio do Espírito Santo é amar até a morte, é amar o algoz, é não revidar, é não perder tempo com aquilo que atrapalha a nossa vida. Mas viver um cristianismo é mais do que religião. Isso aqui eram religiosos. O primeiro martírio foi dentro da religião, religioso matando religioso. Ah, mas isso aconteceu há muitos anos, não acontece mais. O que é a guerra da Palestina? É uma luta religiosa. Os homens matam por causa da religião, quando a religião em Deus não mata. Nós precisamos pregar o evangelho, porque não é só o Hamas, não é só os terroristas, a gente morrendo perto de nós, a gente vivendo ódio próximo de nossa casa, e nós temos a palavra da vida, nós temos que levar. Meus irmãos, olha lá, está escrito, aqui está escrito, missões. O que é missões? Missão é aquele que é comissionado para ir falar do Senhor Jesus. Nós temos que falar de Deus para as pessoas. Sabe por que as pessoas estão cada vez mais cruéis? Porque elas estão cada vez mais longe de Deus. Então elas precisam de Deus. E quando a gente não perdoa? Quando a gente não perdoa, a dor da pedrada dura mais. Dura mais. Porque a angústia perpetua a memória da dor. Aquela pedrada que alguém lhe deu lá atrás, há anos, se você não perdoar, vai ficar doendo até você perdoar. Então é mais inteligente perdoar. Livra-se da dor. Mas vão continuar jogando pedrada? Que jogue. Seja mais forte do que as pedras e diga: Senhor, perdoa-lhes. Ele viu os céus e Saulo viu a morte, porque Saulo consentiu com a morte. E aí parece assim que termina este relato tão trágico, de um homem que falou tanto de Deus, e acabou. E aí, se você continuar lendo o texto, a igreja foi perseguida, e Saulo saiu assolando a igreja, arrastando pessoas de casa, arrastando homens e mulheres pelo cabelo, colocando no cárcere.
Mas em Samaria, Filipe pregava. Pedro pregava. O eunuco era salvo. Samaria ouviu o evangelho. Sabe o que isso significa? Que por mais que persiga a igreja, ninguém consegue parar a igreja. É por isso que eu odeio a igreja. Agora, a igreja não pode ser um curral político. A igreja não é um lugar de vender almas, e muito menos votos. A igreja não é um lugar de disputa de poder, porque senão vai odiar. A igreja não é uma disputa de direita e de esquerda. A igreja é de cima, é amor de Deus derramado no coração do irmão que ama o outro que é diferente. Por que a igreja não para? Porque é de Deus. E o Saulo? O Saulo saiu fazendo tantas coisas. No capítulo 9, Deus derruba ele e fala com ele. Não sei se é de cavalo que ele estava, nós não sabemos, ou se era de camelo, ou se estava de pé, mas Deus o derrubou. Você vê um homem contra Deus, ore por ele, porque se Deus o encontrar, e Deus não perde ninguém. Nós temos que saber quem é o nosso Deus. Eu já contei, mas posso contar de novo, a minha idade permite. Eu era adolescente, eu estava instalando uma piscina, fui trabalhar muito cedo, e o proprietário, um homem muito rico, deu alguma coisa errada, ele blasfemou contra Deus, ele levantou as mãos aos céus, e ele fez blasfêmia contra Deus. Eu estava lá embaixo montando a parte da hidromassagem, eu saí e disse: senhor, ele disse: que foi? Eu falei: escuta, o senhor está xingando quem o senhor não conhece. Se o senhor soubesse quem o senhor xingou, eu falei: faz um favor, me xingue, me maltrate, mas não faça isso não. Eu falei: sabe por quê? Porque se ele fizer assim, ó, o senhor acaba. Se ele desejar a sua morte, o senhor não acorda. O senhor não sabe quem é o Senhor Deus a qual o senhor blasfemou. Cuidado, moço. E desci para trabalhar. Ele tinha uma viagem para fazer a Baixada Santista. No outro dia eu cheguei lá, ele me chamou e disse: olha, eu pensei, aí eu resolvi não viajar, e eu queria pedir desculpa para você. Eu falei: para mim? Não, o senhor está pedindo desculpa para a pessoa errada. Vai falar com ele. Meus irmãos, nós temos que saber quem é nosso Deus. Se nós sabemos que é nosso Deus, nós não temos medo da morte. Quem não tem medo da morte vive melhor. Mas quem tem medo de morrer, qualquer coisa morre. Morre de susto. Quem está olhando aí a internet, vai um asteroide explodir, já está morrendo. Aí o asteroide passa rápido, vai embora. Aí o outro diz: a besta surgiu em outro lugar. Aí o besta acredita. Meus irmãos, nós temos que crer quem é nosso Deus, encher nosso coração de fé e pregar o evangelho do Senhor Jesus. E se chegar o último dia, maranata, e se chegar a hora de um cristão morrer, você vai ver Jesus em pé. Você vai ver Jesus em pé. Ser cristão não pode ser religioso, porque a dureza do coração das pessoas, nós não estamos falando dos ímpios que não ouviram. A maior dureza é quando um cristão torna religioso, que ele vai na igreja, que ele gosta, que ele é um consumidor, que ele gosta da música, que ele gosta do ambiente, que ele gosta do lanche, mas ele não tem Deus. Ou então aquele que já acostumou com o sagrado, já faz 20 anos, já faz 30 anos, já faz 40, já sei tudo sobre a igreja, pode não saber nada sobre Deus. Se não fizer efeito na nossa vida, se nós não tivermos uma vida de consagração, de buscar a Deus, de amar a Deus de todo o coração, é possível que dentro da igreja esteja indo para o inferno. Ou vocês acham que todos os pastores vão para o céu? Muitos dirão naquele dia: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei em línguas, em teu nome eu expulsei demônios, e vão ouvir: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não vos conheço.
Nós precisamos de um cristianismo que não seja de egoísmo, que não seja de hedonismo, que não seja porque eu quero, porque eu acho, porque eu tenho direito, porque eu penso. Não tem que ser o meu iPhone, iPad, iMe, eu em todas as coisas. Que seja o Senhor Jesus em nós, que a nossa entrega seja muito maior. Porque às vezes nós entregamos um pouco e achamos que fizemos bastante. Estevão entregou a juventude, Estevão entregou o futuro, Estevão entregou a esperança, Estevão entregou a profissão, entregou a possibilidade de família, porque o que ele viu era mais glorioso do que a terra poderia oferecer. Então ele decidiu pregar e morrer do que viver e não pregar. Então pregue. Você fala de Jesus para as pessoas? Você compartilha a palavra de Deus? Ou fica perdendo tempo nas redes sociais? Se a tua vida não é focada em Deus, ela é vazia. E se a tua idolatria, e se você quer saber qual é a sua idolatria, é aquela que você não consegue dominar. Você até gostaria, mas não se liberta, é a sua idolatria. Mas se você busca apenas a sua idolatria, arrependa-se. E tem muitos cristãos assim. Que o Senhor nos ajude a olhar os céus e dizer: vem Jesus, vem Jesus, vem. Mas enquanto estiver aqui, perdoa eles, perdoa eles, perdoa eles. E se der oportunidade, pregue, fale de Jesus. Porque as pessoas estão morrendo e indo para o inferno muito mais no nosso século do que no século anterior. As pessoas têm mais informações e menos sabedoria. As pessoas têm mais acesso à tecnologia, mas são mais rudes, mais violentas, mais mentirosas. Narrativas de todos os dias. Você sabe, você lê jornais, você sabe que tem muitas coisas que são mentira. E é mentira descarada, mas é dito como verdade. Nós não vamos mudar a mídia, nós não vamos mudar a mentira lá de fora, mas não podemos aceitá-la aqui dentro. Seja um homem cheio do Espírito Santo, seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Faça diferença na sua família, faça diferença no teu trabalho, faça diferença na escola, faça diferença na faculdade. Não fique brigando por causa de religião, isso não leva a nada, é perda de tempo. Quem quiser perder tempo, que faça isso. Vamos fazer coisa que realmente vale a pena. Os evangelistas dos mutilones, antes de morrer, John Lott escreveu: o tolo não é o que dá, o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Você não pode perder o endereço dos céus, você não pode perder a oportunidade de ver Jesus. Mas qualquer outra coisa na vida que você perder, não é perda nenhuma. Fica tudo aqui e não vale nada. Seja inteligente, invista no reino de Deus, seja crente e olhe a glória de Deus. E pare de olhar os problemas que estão à sua volta, porque você vai morrer assustado. E pare de achar que você é alguma coisa. Sem Jesus você não vale nada. O que faz você valer alguma coisa, e o que faz com que eu tenha algum valor, é só que Ele misericordiosamente, graciosamente nos chamou à salvação. Há pouco tempos atrás, um colega disse para um outro colega que deveria esquecer algo que eu havia feito, ou o passado, ou a história. A pessoa me ligou: se ele está certo, porque não é o nome nosso que deve ficar na história. O nosso nome, meus irmãos, daqui 100, 200 anos, se Jesus não voltar, ninguém vai nem lembrar. Mas se nós temos o nome de Jesus na nossa vida, nós nunca vamos esquecer o que Ele fez por nós. Que o Senhor fale ao nosso coração, que Ele aplique a palavra na sua vida, que você volte para casa desafiado a ser um crente de verdade. Não seja crente fajuta,
Não seja crente meia boca. Não aproveite o culto apenas por achar bonito e chegue em casa brigando. Não faça isso. Viva o Evangelho de Deus nos seus relacionamentos. Enquanto as crianças vão chegar, Vinícius pode chamá-las lá. Eu quero orar com você. E se alguém quiser vir aqui à frente, eu vou descer e orar com você. Mas onde nós estivermos, eu quero que você fale com Deus. O que é que você ainda não entregou? Se você tem alguma coisa que você não entregou ainda, não fica contendo aquilo que não vai agregar nada. Entregue mais. Entregue as suas emoções, seus sentimentos, suas fantasias, seus desejos. Entregue a Deus. Entregue ao Senhor. Entregue sua família. Entregue suas finanças. Entregue seu futuro. Entregue sua profissão. Entregue-se mais a Deus. Amado Deus, aqui estamos, concluindo o encontro de um culto público. Daqui a pouco nós iremos para as nossas casas. Por favor, nos ajude a viver o perdão. Não importa as pedradas, as perseguições, queremos enxergar a glória dos céus. Queremos ver Jesus, aquele que sempre está em pé, que já esteve morto, mas ressuscitou para nunca mais morrer. E nós cremos que Ele é Deus, e que morreu e ressuscitou e nos deu a sua vida. E por causa da sua vida, não precisamos mais viver o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o medo, Senhor, ele cria pânico, mas o verdadeiro amor nos dá coragem e esperança. Nos ajude, Senhor, a sermos homens e mulheres que amam o Senhor Jesus, independentemente do que pode receber nesta terra, porque já receberam o céu, são herdeiros da glória de Deus. Que o nosso foco, o nosso coração, que sejamos piedosos no nosso relacionamento conjugal, que sejamos santos no nosso relacionamento financeiro, que sejamos verdadeiros no nosso relacionamento comercial. Senhor, que sejamos crentes no nosso relacionamento religioso, que amemos a sua palavra e voltemos para as Escrituras, Senhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a sermos homens e mulheres cheios de Deus. Desgloria, Senhor, a nós, de nós mesmos. Ó Senhor, tira qualquer glória nossa, para que manifeste a glória do Senhor. Tire qualquer glória da igreja, como denominação ou igreja local, para que brilhe a glória de Cristo em Jesus. E que o nosso coração seja verdadeiramente focado e voltado na graça de Deus. Amém.